Todos nós, quando procuramos uma casa espírita, ou mesmo uma outra casa religiosa, a gente sempre vem em busca de algo. Normalmente nós somos impelidos, somos arrastados por circunstâncias que nos fazem sofrer. Então a gente procura uma casa de oração, o Lar de Nazaré, ou porque eu me encontro doente, ou a doença acometeu uma pessoa querida. Outras vezes é porque dentro do meu lar está tendo muita perturbação, muito desentendimento. Outras vezes nos separamos de pessoas queridas que desencarnaram e ficamos desorientados, querendo saber os motivos, os porquês. E chegamos nas casas de oração, nas casas religiosas, pedindo, rogando a Deus que nos auxilie. Muitas vezes, por ignorância, achando que, a partir do momento que eu estou frequentando uma casa religiosa, uma casa espírita, meus problemas serão solucionados. Que eu vou começar a frequentar, vou fazer uns compromissos e todos os meus problemas serão solucionados por Deus. E é assim que muitas vezes nós pedimos. Quando nós fazemos uma oração a Deus, muitas vezes a gente pede para que um milagre aconteça em nossa vida, para que uma graça aconteça em nossa vida. Mas será que é assim que nós devemos pedir a Deus? É assim que Jesus nos ensinou? Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, intitulado Buscai e Achareis, Jesus vai nos dar uma lição de como nós devemos pedir e como o céu, Deus, Ele nos auxilia, Ele nos atende. Muitas vezes não é da forma como a gente gostaria, mas é da melhor maneira para nos auxiliar. Porque Deus é bondade, é amor. Por vezes a gente não consegue compreender os desígnios de Deus. Mas nessa lição Jesus vai nos dar preciosos ensinamentos sobre esse aspecto, sobre os pedidos, sobre os atendimentos dos pedidos que nós fazemos a Deus. E diz o seguinte, intitulado Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhos pedem. Verdadeiros bens. Essa é uma passagem narrada por São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E aí os Espíritos vêm nos esclarecer. Sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análogo a essa, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então percebam aqui
que os espíritos benfeitores, eles vão nos esclarecer que, sobre o ponto de vista, né, terrestre, buscar e achareis é análogo a ajuda-te e o céu te ajudará. Então, significa o quê? Que nós teremos que trabalhar. Para que a gente alcance aquilo que nós viemos pedir aqui a Deus, nós teremos que trabalhar. Então, essa história, olha, vou frequentar tal lugar e todos os meus problemas financeiros, emocionais, espirituais serão solucionados. Na verdade, não é bem assim. O que Jesus está aqui nos ensinando é que nós temos que procurar. Percebam que todos os verbos aqui é no sentido de ação. Então, todas as vezes que nós procurarmos, nós pedirmos algo ao Pai, nós temos que ter em mente que nós teremos que trabalhar. E esse trabalho, muitas vezes a gente confunde esse trabalho, eu acho que esse trabalho é puramente aquele trabalho físico, né? Daquele emprego formal, ou daquela atividade física que eu tenho que desenvolver. Não. O trabalho aqui é em todos os aspectos da sua vida. É tudo aquilo que você tem que despender de pensamento, de força material, força física, força intelectual. É toda a atividade que a gente faz. Então, a oração é uma forma de trabalho. Se eu estou orando por alguém, eu estou trabalhando para aquela pessoa, porque eu estou orando. Se eu estou educando o meu filho, eu estou trabalhando. Se eu estou limpando uma casa, eu estou trabalhando. Se eu vim aqui no Lar de Nazaré e eu estou estudando aqui o Evangelho, eu estou trabalhando. Então, o que Jesus nos diz aqui é da necessidade do nosso trabalho, da nossa colaboração com o alto. Continuando. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal. Deu o desejo incessante do melhor, e este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Então, o que nos diferencia dos animais é esse desejo de termos o melhor. Nós queremos o melhor para nós, o melhor para a nossa família, para aquelas pessoas que nós amamos. Então, esse desejo faz com que a gente busque melhorar. É o desejo que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que proporciona-lhe o que falta. Através das pesquisas, a sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucumbem às necessidades a necessidade do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa de selvageria à civilização. Então, esses desejos, esses pedidos nossos, é que faz com que a gente progride. Então, se eu quero ter um emprego melhor, não adianta só eu orar a Deus e pedir um emprego melhor. Eu preciso o quê? Eu preciso estudar, eu preciso correr atrás, eu preciso me candidatar, eu preciso fazer testes seletivos. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número.
como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Então, como é que a humanidade iria progredir se não existisse a reencarnação? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que é algo impossível de se acontecer? A evolução humana sem a reencarnação? Por quê? Porque senão nós estaríamos lá na Idade da Pedra. Se a nossa alma não evoluísse, se o nosso corpo não evoluísse, a cada nova reencarnação, nós não retomaríamos o que a gente aprendeu na existência passada. Nós começaríamos do zero novamente. Então, a humanidade hoje estaria ainda no tempo das cavernas. É por isso que a doutrina espírita, um dos nossos pilares, é a reencarnação. Porque se antes a humanidade se reunia na época lá das cavernas apenas para se defender, para se alimentar, hoje a humanidade ela se une por laços afetivos. Normalmente as famílias são formadas por laços de afeto, as comunidades. E esse desenvolvimento desse sentimento, ele se dá o quê? Através das reencarnações. E se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. E se houvesse isentado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado instintivo de animal. Então, se nós não evoluíssemos através do trabalho intelectual, do trabalho moral, do trabalho físico, nós seríamos atrofiados fisicamente e sobre o ponto de vista também mental. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Muitas vezes os pedidos que nós fazemos a Deus são pedidos orgulhosos. Nós chegamos impondo condições a Deus. Muitas vezes nós queremos permutar com Ele. A gente olha, Deus, se o Senhor me der um emprego melhor, se eu tiver um aumento, eu vou fazer uma doação para uma instituição de caridade. Ou olha, se minha mãe melhorar porque ela está doente, eu vou doar certa quantia de dinheiro para tal pessoa. Então a gente percebe que muitas vezes nós somos impelidos, quando nós fazemos esses pedidos a Deus, pelo nosso orgulho, impondo condições. E Jesus aqui está nos ensinando que esse pedido ele deve ser humilde, ele deve ser amoroso, ele deve ter um fundo de sentimentos, de ações que visam não o nosso bem, mas o bem de quem está ao nosso lado. Então, se na minha família está tendo muita discussão, muita briga, eu não vou pedir para Deus para encerrar as brigas, as acusações. Eu tenho que pedir o quê? Para que Deus me dê mais paciência, me dê mais entendimento para lidar com as pessoas que estão ao meu lado. Que Deus me ajude a perdoar. Outras vezes a gente fala, Deus, cura aquele meu marido do vício. Ou dá um jeito naquele meu filho desobediente.
E a gente não para pensar o que levou aquele filho a ser desobediente. Será que não foi algo que eu fiz? Será que eu estou tratando bem o meu filho como eu deveria? Será que eu estou dando a atenção adequada ao meu companheiro? Então, quando nós formos fazer os pedidos a Deus, façamos de forma humilde, reconhecendo a parcela da nossa culpa em certos aspectos da nossa vida que não deram certo. É assumir as responsabilidades dos nossos atos, dos compromissos que nós fizemos no plano espiritual. Porque muitas vezes, no planejamento reencarnatório, nós aceitamos acolher aquele parente difícil. Por quê? Porque eu tenho uma dívida com ele, porque outra hora eu fiz mal a ele. Então eu me comprometi a nessa reencarnação trazê-lo para dentro da minha família e o auxiliar. E aí eu fico reclamando dele. E a gente não para pensar que eu poderia tratar aquela pessoa de outra forma. Que talvez se eu mudasse a minha atitude, se talvez eu o compreendesse, procurasse o auxiliar, as coisas seriam diferentes. E também é interessante a gente ressaltar, nessa lição aqui de Mateus, quando diz, quanto mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Muitas vezes o que a gente pede para Deus não é um bem, não é verdadeiramente um bem. Muitas vezes a gente pede que aquela doença seja tirada na nossa vida, mas às vezes a doença é a nossa cura. Ou aquela limitação que eu tenho, que eu trouxe desde a minha infância, ou já nasci com aquela limitação, ela foi necessária para que eu não decaísse nessa existência. Nós vemos muitos relatos de histórias, de livros, de doutrina, história de espíritos que vieram com grandes limitações físicas e psicológicas, justamente como uma forma de proteção, para que ele não decaísse no mesmo erro. E nós, na nossa ignorância, a gente pede que aquilo seja retirado. A gente não pede para que Deus nos dê a compreensão, nos dê a força para passar por aquela dificuldade. E para complementar o estudo, trouxe aqui uma passagem deste livro, no Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Marcos, numa lição muito bonita, que é aquela lição em que Jesus faz o milagre da multiplicação de pães. E aí o Espírito Benfeitor vai comentar o seguinte, intitulado Socorro e Concurso. Porque nós estamos sempre pedindo socorro a Deus. E aqui o Espírito vai ressaltar a necessidade do nosso concurso, do nosso auxílio. É auxiliar a Deus a nos auxiliar. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim, quantos pães tendes? Então Jesus, quando está ali, com aquela multidão, já haviam ficado praticamente o dia todo, eles estavam com muita fome, e os discípulos muito preocupados, né? Olha, Senhor, como é que a gente vai fazer para alimentar todo mundo? As pessoas estão começando a perder a paciência, como é que vai ser isso? E aí Jesus pergunta, quantos pães tendes? Ele não pergunta de quantos pães as pessoas necessitam, mas ele pergunta para os apóstolos, quantos pães vocês têm?
A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Então, Jesus aqui está nos alertando. Olha, para vocês serem socorridos por Deus, vocês precisam apresentar alguma coisa. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Então, quando nós formos orar, pedir alguma coisa a Deus, o que nós vamos oferecer a Ele, para Ele multiplicar? Porque essa multiplicação de pães aqui é muito mais no sentido espiritual do que físico. Se eu vou pedir a Deus paciência, pedir que Ele multiplique a minha paciência, eu tenho que ter um pouquinho de paciência para oferecer a Ele. Não adianta eu pedir para Deus multiplicar algo que eu não tenho, que eu não me esforço. Eu quero perdoar. Me ajude a perdoar fulano. Mas eu tenho que ter pelo menos a vontade de perdoar. Não é falar, eu perdoo, mas não esqueço. Não é assim. Jesus nos diz que nós temos que oferecer algo a Deus, para que Deus possa o quê? Multiplicar aquilo que nós oferecemos a Ele. O nosso esforço. Eu quero perdoar, vou me esforçar um pouquinho. Eu quero ter paciência, eu vou exercitar um pouquinho minha paciência. Eu quero aprender a não ficar falando mal das pessoas, eu vou fechar um pouco minha língua. Quando aparecer alguém querendo fazer uma fofoca, não vou querer ouvir. Se eu tenho algum vício, eu vou procurar ficar longe desse vício. Eu não vou frequentar lugares onde as pessoas utilizam aquele líquido ou qualquer outra substância da qual eu seja viciada. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Então não adianta fazer aquelas orações lindas, emocionantes, se eu não faço esforço nenhum para alcançar o meu objetivo. Deus não precisa dessas orações longas, cheias de palavras bonitas, não. O que Ele está pedindo é um pouquinho só. Que a gente se esforce, que a gente ofereça isso de coração, que a gente trabalhe o nosso íntimo. Porque Ele sabe que as nossas possibilidades, elas são diminutas, elas são pequenas. Mas, se Jesus pegou aqueles 7 pãezinhos e transformou alimentou uma multidão, imagina o que Deus não pode fazer com um pouquinho que nós oferecemos. Não adianta solicitar bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Então não adianta a gente pedir se a gente tem preguiça. Eu quero um emprego melhor, mas eu tenho preguiça de estudar. Eu quero subir na empresa onde eu estou, mas eu não me esforço. Eu quero ser um ser de luz igual o Chico Xavier, mas eu não me esforço para amar, para perdoar. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha.
Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que te respiras. Principalmente no templo doméstico, a melhor forma de nós influenciarmos a mudança das pessoas, porque na verdade a gente não muda ninguém, mas a gente pode influenciar pelo nosso exemplo. No ambiente doméstico é justamente o exemplo que você dá, a resignação. É o que as pessoas chamam de testemunho. A pessoa vê que você mudou, que você se transformou, que você já não é mais raivosa, que você já não responde mais, que você acorda sorrindo, agradecendo a Deus pela vida, pelo aquilo que você tem. Então, é dessa forma, são com pequenas atitudes, que muitas vezes a gente quer um milagre, algo grande, grandioso, mas a gente não consegue ainda. Né? A nossa capacidade ainda é diminuta. Somos ainda pequenos, mas esse pequeno esforço, essa pequena sementinha, ela vai se transformar, vai transformar um ambiente da qual você está inserido. Contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Porque todos nós temos esses recursos dentro de nós. Muitas vezes fala assim, não, mas eu não tenho mais jeito, eu já estou velho, eu já estou acabando a minha caminhada aqui na Terra. Mas não é assim, todos nós trazemos o potencial dentro de nós, nós temos a nossa centelha divina, e todo o tempo ele é precioso. Nós trazemos Deus conhece o nosso potencial, Jesus conhece o nosso potencial. E por fim, não te esqueças de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Então, muitas vezes, para auxiliar o próximo, Deus também nos utiliza. Porque a partir do momento que nós nos colocamos à disposição de Deus, com aquilo que nós temos, não queremos fazer grandiosas obras que nós ainda não temos condições, mas com aqueles recursos diminutos que nós temos, se nós colocamos à disposição a Deus e pedimos de coração, Jesus diz: quem procura acha, pedi e obtereis. Mas é dessa forma, é com humildade, é com amor, é com trabalho. Porque ninguém está livre da lei de trabalho, da lei de progresso. E nós voltaremos reencarnados quantas vezes forem necessárias até que nós consigamos obter o progresso da qual nós necessitamos. Então, que Jesus possa nos abençoar, para que possamos compreender qual o sentido do pedir. O pedir é algo em movimento, envolve trabalho, envolve esforço, envolve o amor. É oferecer a Deus com amor aquilo que eu tenho. E pedir a multiplicação dos pães ou multiplicação das virtudes. Então vamos fazer a nossa oração, rogando a Deus para que continue nos abençoando. Pai amado, te agradecemos por estes momentos, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor proporciona a nós. Pedimos que o Senhor continue nos auxiliando, mesmo com os nossos parcos recursos, que possamos multiplicar o amor, a paz, a caridade, o perdão, a tolerância e o amor.
Que o Senhor abençoe esta casa, abençoe os nossos familiares. E agradecemos também aos benfeitores que aqui estiveram preparando este ambiente. Que tenhamos força e coragem para seguir caminhando na senha do amor e da caridade. Obrigada, Jesus, que assim seja.